Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara Eu sou a Lana. E eu sou o Fauna. e hoje nós vamos falar sobre como ser um crente no trabalho. Como a gente se porta, como a gente fala, como a gente brinca, porque é, é que o- é isso mesmo, como ser cristão no trabalho. Crente foi a forma que o pai colocou. Eu só falei do jeito que eu li. Mas como a gente convive com outro ser humano, como a gente olha para as pessoas, como a gente ensina, como a gente se comporta assim num todo. Porque muitas vezes a gente tá lá fora e por a gente ser da igreja, porque é assim que as pessoas olham pra gente, já tem um rótulo na nossa cabeça que se a gente fizer alguma coisa errada, Nossa, mas não era da igreja? mas não era ali onde eles iam? Mas não tava lá pregando na igreja, não é desse jeito? E assim, às vezes a gente acha que fala, nossa, mas às vezes a gente nem fez nada demais. A gente falou, riu de uma brincadeira nada a ver. Ué, mas como assim? É exatamente o olhar que o povo tem pra gente. Ou às vezes você realmente não está sendo cristão também. Tem essa parte, né? Você é cristão só dentro da igreja. Tem essa Vamos parte. conversar. Porque a gente aprende que em todos os lugares que a gente vai, em tudo que a gente fizer, nós precisamos louvar ao Senhor, agradar ao Senhor em tudo. Então, quando a gente se porta no ambiente de um trabalho, como a gente fala, como a gente faz as coisas? Porque muitos crentes falam assim, não, isso não tem problema não, chegar 10 minutinhos atrasado, tem sim problema. Ah, mas tem a tolerância, não importa, seu horário é tal, você tem que estar 10 minutos adiantados, do mínimo. Por quê? Porque é o seu trabalho. Você está expressando Cristo no seu jeito de falar, no seu jeito de viver, na forma que você faz. Porque as pessoas elas observam, o olhar do mundo está sobre nós. E eles estão, não só eles, mas Satanás ele está procurando qualquer errinho nosso, qualquer deslize nosso, para quê? Para envergonhar não só as nossas vidas, mas Jesus Cristo. Porque se ele toca nas nossas vidas, ele toca em Deus, porque Deus nos ama, porque Deus se importa conosco, porque Deus ele quer o melhor para as nossas vidas. Então ele precisa de uma brechinha só, porque nessa brechinha ele entra, acabou, ele vai destruindo o emocional, vai destruindo aquilo que é a vivência, aquilo que é a entrega diante do altar do Senhor, porque muitas vezes um deslize nosso, a gente é ser humano, a gente erra mesmo. Só que não é porque a gente erra mesmo que a gente tem que viver errando. Mas a gente erra sim porque nós temos a tendência a errar. A gente não é perfeito. Perfeito só existe um e só existe Jesus. E acabou. De ser humano que veio aqui na Terra só existiu Jesus. E muitas vezes a gente olha e fala assim, pô, mas às vezes eu fiz tal coisa que foi errada, eu entendi que tá errado, eu me arrependi. E Satanás, ele vira e mexe, ele volta, não só com as pessoas trazendo a lembrança, se foi algo que foi público, na frente das pessoas, mas dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, para desanimar da gente crescer na presença do Senhor, de buscar mais ao Senhor, de estar na igreja prestigiando, de cultuar ao Senhor, de trabalhar para Jesus. E às vezes a gente acha que é algo normal, mas não é. Porque uma palavra, um olhar, isso destrói a vida da pessoa. Então, quando a gente fala de um crente no trabalho, como é esse comportamento? Como a gente fala, como a gente convive? Como a gente precisa se relacionar com pessoas que não são crentes dentro do nosso trabalho? Sim. A primeira coisa que a gente tem que ter entendimento é Colossenses 3. Tudo Exatamente. que fizer, faça como se fosse para Pro o Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida e você passa a viver da forma que ele quer, passa a ser um cristão, Sim, você tem a responsabilidade de carregar o nome de Cristo. sim. Não para envergonhar, mas para engrandecer. O segundo Exatamente. entendimento, tudo tem propósito. Eu vou lá porque eu preciso pagar minhas contas também. Mas Jesus te permitiu você entrar lá, tem um motivo. Trabalhamos e por isso é um objetivo, sim. Mas Jesus ele colocou lá com um objetivo. E não foi. Desculpa. E não foi para levar aquilo que é a fofoca, para levar a contaminação, para levar a divisão, para levar prostituição. Prostituição é o comportamento de troca de valores. Então, vamos lá. Qual é o meu propósito aqui, Senhor? Vamos começar por aí. Qual é o meu propósito aqui, Senhor? Como é que eu vou engrandecer teu nome? A Sara já começou falando. Você é cristão, então tem que agir como um Cristo. Cristo não iria chegar atrasado nunca.
em algo, em compromisso que ele tem. Nunca. Cristo não ia enrolar naquilo que é a função dele. Jamais. Imagina ele fazendo isso com a gente. Gente, tem um estudo que agora todos os escritórios, eles são abertos, né? É uma visão ampla no escritório. Não tem mais aquilo de ter a separação por sala. Sim. Por quê? Porque isso aumenta 40% do trabalho dos funcionários. Porque enquanto eles, cada um estão na sua sala, tá no WhatsApp, tá vendo que não é pra ver no computador, tá fingindo que tá trabalhando, tá lá no trabalho, mas cuidando da vida pessoal dele. Então, a nossa função no trabalho é exercer com aquilo que nós somos contratados. Fomos contratados. Então, Ou assim, a empresa que está administrando. Por mais que a sua empresa te dê uma liberdade, que você está no celular, você não vai, em nome de Jesus, você não vai extrapolar. Amém? Porque eu sei que tem umas empresas que têm essa flexibilidade, é isso. Né? Vou falar algo maleável, deixa quieto. Também. Então, vamos lá, você é cristão, você tem que ter um comportamento correto. Vamos começar por aí. Você não vai discutir com ninguém por coisa besta, nem por coisa preocupante, nosso papel não é esse. Nem por coisa relevante. Você não vai chegar atrasado, você não vai se envolver com conversas que não vai agregar em nada. Vamos fofoca, falar mal do outro, disseminar. Não se puxe o tapete de ninguém. Tem uma vaga, você vai concorrer de forma correta. Se o Senhor tem aquela vaga para você, Ele vai te colocar lá. Ele vai te colocar lá. O que é seu, Jesus já e preparou. Não precisa você dar um jeitinho, querer atrapalhar a vida do outro concorrente. Não precisa. Se é seu, o Senhor vai te dar. Você só precisa se posicionar da forma correta. Porque o cristão no trabalho tem que ser assim. Tem que estar posicionado de forma correta. Agindo de forma correta. Porque o pastor fala muito de um cara aqui que eu nunca lembro o nome, que tem um nome muito difícil. Mas a frase é o seguinte: pregue o tempo todo, evangelize o tempo todo. Se necessário, você fale. E foi como aconteceu com Pedro. O seu falar denuncia. Pedro estava negando Jesus, mas ele não conseguiu só pela forma que ele estava falando. Exato. Então, ser cristão é ser cristão no comportamento, no agir, no viver, em qualquer lugar. Não só dentro da igreja, não só em casa, mas aonde você for, você é cristão. Você tem que resplandecer a luz de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver que você realmente anda com Cristo. Por mais que você tente negar, não vou na igreja, não. Eu não sei por que você faz isso. Mas fica nítido, fica notório. Aparece na mídia da igreja, lá no Instagram. Foi como a Vitória falou. A Vitória chegou na faculdade e a Vitória não falou nada, gente. Não falou nada. A menina só olhou pra ela e falou: tenho certeza que você era da igreja. É assim mesmo. Por quê? Porque é aquilo que você é, a forma que você se veste, a forma que você se comporta. É o quê? Provavelmente eu falo de Covid. A forma que você fala, a forma que você se comporta, tudo isso ela demonstra se você é ou não de Jesus. Porque muitas vezes a gente acha que assim, eu tô na igreja, eu oro, eu jejuo, eu busco a presença, eu falo em línguas, só que lá fora eu não preciso fazer isso. Só que em todo o período a gente precisa andar com Jesus. Então eu vou começar o meu trabalho, Senhor, abençoa o meu dia, me guia, me direciona, em nome de Jesus. É que a primeira coisa é compreendermos que nós fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Entendeu? A luz, ela não se oculta. Sim. Entendeu? Ninguém consegue ocultar a luz daquele que anda com Jesus. Então você não precisa prejudicar o seu colega de trabalho. Por quê? Porque você já tem a luz de Jesus sobre você. As pessoas já olham para você diferente. Entendeu? E o sal é aquilo que dá sabor. O sal traz cura, né? Tanto que antigamente, quando se fazia um machucado, você ia lá, salgava uma água e jogava no machucado para sarar mais rápido. O sal traz cura, né? O sal ele modifica, o sal conserva, né? Então, se você salga uma carne, né, salga ela lá para quê? Porque
o sal vai puxar o líquido da carne e aí ela não vai estragar, o sal conserva. Então, quando a gente pega a palavra do Senhor para compreender, a gente consegue olhar para nós mesmos e vermos onde a gente erra, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos a vitrine do Evangelho. Sim. Você é a vitrine do Evangelho no seu trabalho. Se você agir corretamente, se você for aquele que sempre tem uma palavra de Deus, enquanto está todo mundo desesperado, a paz do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento está sobre você, e você tem uma palavra de sabedoria, porque a sabedoria não vem de nós, mas é um dom de Deus. Você tem uma palavra, ou seja, você já se destaca por você mesmo. Se você foge daquilo que são as doutrinas malignas, que são a fofoca, que são as pessoas que falam mal do chefe, as pessoas que amaldiçoam o próprio salário. Ai, mas eu ganho uma mixaria aqui, querido. Se não tá bom para você, procura um lugar que te pague melhor. Exato. Entendeu? A primeira coisa que nós temos que entender é que não é o quanto que nós ganhamos, mas é o quanto Deus abençoa o recurso que está nas nossas mãos. Com certeza. Entendeu? Uma vez eu trabalhei com uma moça e ela ganhava a mesma coisa que eu e tinha um monte de coisa. E eu falei, meu, mas como que você consegue? Aí ela tinha lá, ela fazia as doações dela, mesmo ganhando pouco, ela fazia a doação dela lá, eles acreditavam lá que você fazer boa ação, você trazia boas coisas para você e tudo mais. E aí eu falei, nossa, mano, e muito crente não entende isso, né? É verdade. Entendeu? Para ela era de coração. Muitas vezes as pessoas devolvem o que é do Senhor já com peso no coração, entendeu? Pensando, nossa, tô entregando aqui, mas eu podia estar fazendo XYZ com esse dinheiro. Entendeu? Só que você está devolvendo para o Senhor aquilo que é dele. Entendeu? É de coração, é de todo o teu coração. Entendeu? Não é nem por tristeza, nem por constrangimento, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Seja para você, ou seja você entregando o teu dízimo na salva, ou seja você abençoando a vida de um irmão, seja você comprando algo de alguém que está vendendo na rua porque está passando dificuldade, seja você comprando uma marmita para quem está com fome, você está semeando na vida de alguém. E isso faz toda a diferença no teu recurso. Faz toda a diferença na tua vida, entendeu? Porque você abriu as portas, entendeu? Porque quando você semeia, a árvore ela não dá o fruto na mesma proporção. Muitas vezes você colocou uma semente, mas a árvore vai te dar inúmeros frutos. Então, esse é um princípio espiritual que nós precisamos entender. A gente precisa abençoar as nossas rendas, entendeu? E não por constrangimento, nem por... Não, você vai dar porque você ama o Senhor. Sim. Entendeu? Fala mal de chefe. Entendeu? A gente aprende que nós não devemos falar mal das nossas autoridades espirituais. O chefe é uma autoridade espiritual. Entendeu? O Senhor te colocou naquele lugar. O Senhor te plantou ali com um propósito e cada um em um lugar tem um propósito. Às vezes você fica naquele lugar para você salvar uma pessoa que estava ali. A partir daquele momento que aquela pessoa foi salva, que você cumpriu o propósito do Senhor ali, ele te coloca em outro lugar. Exato. Entendeu? Falou, já era, você já está aqui, eu abro uma outra porta para você. Então, se você está numa rodinha, as pessoas estão falando mal do chefe, e você abre a sua boca para falar também... Se você ficar lá ouvindo também. Porque dá no mesmo, se tá junto, vai no embalo. Está sendo conivente, né? Exato. Entendeu? Exatamente. Exato. Então é assim, o apóstolo Paulo falou, né, e a Lana citou aqui, tudo que você fizer, faça com amor, como quem faz para o Senhor. Sim. Entendeu? Mas vai lá e trabalha como quem se estivesse trabalhando para o Senhor. Se o chefe tá sendo a pior pessoa da vida com você, ora pela vida dele. Exatamente. Coloca o seu joelho em oração e fala, Jesus, ajuda ele, eu me abençoar ao ponto de eu sair daqui então. E trata aquilo que o Senhor precisa, porque se o Senhor está usando uma autoridade
e que tá te incomodando tanto, significa que alguma coisa ele tá tratando dentro de você. Alguma coisa ele tá ajustando, alguma coisa ele tá ensinando. Às vezes tá quebrando um orgulho, uma arrogância. Às vezes Deus só tá te dando a oportunidade de você exercer o seu... Às vezes tá te ensinando a não ser um chefe dessa maneira. Está te dando a oportunidade de você ser um cristão no seu trabalho. Exato. Porque até hoje você tinha reclamado, então experimenta orar. Senhor, Ora, eu tô passando. abençoa a vida Se vocês estão falando isso, XYZ ao meu respeito, experimenta orar. Sim. Entendeu? Muitas vezes está murmurando no trabalho, faz o trabalho murmurando, faz o trabalho reclamando. Fala que tudo tá pesado, que tudo tá cansativo. Não tem como, assim, não tem como ter a presença do Senhor. Porque aquilo que você declara, a tua palavra tem poder. Então, se você murmura, se você reclama, se você pega e habilita aquilo que é ruim, você vai colher aquilo que é ruim. Murmuração nada mais é do que você habilitando um demônio. Sim. Porque você dá brecha para Satanás entrar. Em vez de você estar agradecendo ao Senhor, porque, eu tive uma dificuldade. Senhor, muito obrigado. O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso desenvolver? Como é que eu posso crescer com isso? O que eu faço, Jesus? Me dá direção. Me ensina, Pai. Porque se você, tudo é para agradar ao Senhor e é para nossa vida ser um louvor ao Senhor, uma adoração ao Senhor, então em todos os mínimos detalhes a gente precisa parar e pensar, eu tô adorando ao Senhor nisso? Se eu falar dessa maneira, eu vou adorar ao Senhor? Porque eu aprendi desde cedo que assim, com a minha mãe, ela sempre tem períodos e períodos que ela vira para Jesus e fala assim, Jesus, eu tô te agradando? Por quê? Porque a gente vive numa rotina. A gente já vive em algo que a gente já sabe como fazer. Eu já sei chegar aqui e louvar, fechar os meus olhos e adorar o Senhor. Entra no automático, né? Exato. Mas como é o que Jesus ele quer receber isso de mim? Como Jesus ele deseja ouvir isso de mim? Porque no trabalho a gente sabe fazer. A gente foi contratado para aquilo. Mas como o Senhor quer que a gente exerça isso? Porque às vezes ele quer te ensinar algo diferente. Às vezes a forma que você vai fazer, sendo direcionado pelo Senhor, vai tocar o seu colega, vai tocar o seu chefe para te orar de forma diferente. E até te entregar mais daquilo que você precisa. Pode ter 5.000 fazendo a mesma função que você, mas se você tem a bênção do Senhor sobre a tua vida, você vai receber 1000 vezes mais sobre aquilo que você está fazendo. Por quê? Porque o Senhor, ele é aquele que te marca, ele é aquele que te transforma, ele é aquele que te capacita. Então, eu paro para olhar, de verdade, quando a gente entra no quesito, seja em qual área da nossa vida, mas principalmente a financeira, o Senhor, ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Então, se ele quiser me entregar, ele vai me dar. Ele foi muito claro quando ele foi lá e escolheu José, porque José, ele era o filho querido ali para Jacó. Só que Deus, ele preparou algo específico para José. A túnica que o pai de José deu para ele, não era uma túnica, era a porção que Deus ele tinha para entregar sobre a vida de Moisés, ou de José. Troquei. Mas assim, eu entendo que aquilo que Deus ele tem para nós, ele vai nos entregar. Porque Jesus, ele cumpre aquilo que ele fala. Ele não atrasa o tempo. A palavra dele não volta vazia. Então, cara, se ele quiser abençoar o meu trabalho, ele vai abençoar e eu vou ganhar aquilo que for preciso. Não só para mim, mas para abençoar e entregar sobre a vida dos outros. Porque hoje a minha oração é, Senhor, eu tenho isso para fazer. Porque a gente vira adulta, a gente parece que surge conta para você pagar. Não sei se vocês já assim. É que viver custa caro, né? Exato, não sei, surge conta para você pagar. Você deseja às vezes sair, você tem que do seu bolso, filho. Você cresceu, quem paga é você, não tem mais mamãe e papai. Exatamente. Mas, Senhor, o que o Senhor deseja para minha vida? Porque, olha, eu recebo assim, assim, assim. Mas se o Senhor quiser multiplicar, o Senhor multiplica. Eu, quando eu tinha 15, 16 anos, eu cuidava de 3 crianças e eu ganhava R$300 pelas 3 crianças, ficando o dia inteiro até final de semana. Era uma oferta? Com certeza, era uma oferta. Só que assim, com R$300, você não faz muita coisa. E eu, com 15 anos, me sentia rica. Eu conseguia tirar o meu dízimo, eu entregava uma oferta especial, eu comprava doce para casa inteira todos os meses e ainda sobrava dinheiro para eu guardar. Com R$300. Nossa, como faz isso? É Jesus, cara. Não tem como. É Jesus, com R$300. E eu ajudava, às vezes minha mãe tava fazendo as coisas. Mãe, precisa comprar tal coisa para casa? Eu compro pra senhora. Não era coisa baratinha, era mistura, Danone, uma que a gente come pra caramba, né? Em besteira a gente come demais. Mãe, precisa comprar um arroz? A gente comprava. Por quê? Jesus, ele abençoa aquilo que ele nos entrega. Então, como você exerce no seu trabalho,
é a forma que Jesus gostaria que você exercesse. A forma que você se relaciona com Jesus é a forma que ele deseja que você se relacione com ele. E não a forma que a gente já conhece, que a gente já quer fazer. Porque aquilo que a gente faz, beleza, todo mundo faz, todo mundo sabe. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a forma com que a gente faz no exterior, no nosso dia a dia, é como está o nosso interior. Uhum. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que no seu trabalho você tem chegado atrasado, se você é uma pessoa que tem enrolado para fazer as suas tarefas, se você é uma pessoa que tem, sabe, roubado o teu patrão, e eu não digo de pegar dinheiro, mas quando você rouba o tempo de trabalho, você chega atrasado, entendeu? Sai mais cedo, faz horas a mais de almoço, entendeu? Vai no banheiro, fica um tempão, entendeu? Você está roubando o seu patrão. Por quê? Porque você foi acordado que você tinha que trabalhar X horas por dia, em troca disso, ele te pagaria o salário. Exatamente. E você não está cumprindo com o combinado. Isso significa que você está habilitando na sua vida demônios. Exato. Entendeu? Isso significa que você está roubando o seu patrão e Deus não compactua com o roubo. É verdade. Entendeu? Então você precisa se corrigir, você precisa voltar a trabalhar direitinho, porque no primeiro mês todo mundo trabalha direitinho, né? Sim. Nos 3 primeiros meses, porque aí é o mês de experiência, né? Isso. É tudo certinho. Aí depois vira gato criado, né? Uhum. Então, nós precisamos refletir a luz de Cristo no nosso trabalho. Exato. As pessoas precisam... Um dia eu parei para pensar assim, falei, cara, a gente percebe que a gente é cristão de verdade no nosso trabalho quando as pessoas vêm e pedem oração pra gente. Uhum. Elas confiam em você, a sua postura é tão correta a ponto dela olhar e falar, não, eu posso abrir para essa pessoa essa situação que eu estou passando, posso pedir para ela orar por mim, porque eu sei que ela é crente. Ela vai orar mesmo, vai inventar coisa. Exato. Não vai me julgar. Não vai contar para os outros, entendeu? Não vai falar para todo mundo aqui da empresa. Então, isso faz com que as pessoas olhem para nós diferente. A pessoa ela pode até não falar, mas no fundo ela te admira, e se alguém falar mal de você, ela te defende. Por quê? Porque a porção do Senhor está sobre você, entendeu? E quando a porção do Senhor está sobre nós, o mundo é obrigado a reconhecer. A gente olha para o ministério de Jesus, entendeu? As pessoas, elas reconheciam que algo de diferente tinha em Jesus. Então nós precisamos fazer tudo certinho, do jeito que a gente foi contratado para fazer. Sabe? Cumprir os acordos pela qual nós concordamos. Sim, com certeza. E quando você é contratado, você tem um contrato ali que você assina. Independente, você sabe a sua função, sabe como fazer. Eu lembrei agora que uma vez, há um tempo atrás já, um bom tempo atrás, eu fui numa entrevista de emprego e o cara conversou, perguntou tudo aquilo que é perguntado numa entrevista. Onde você mora, quanto você quer ganhar, qual a sua experiência profissional. Okay, quer ganhar uns 10 mil por mês, mas né? Sabe, aquele roteiro todo. E no final ele olhou pra mim e falou, você é de alguma igreja? Gente, eu fiquei muito assim com essa pergunta, porque eu nunca ouvi numa entrevista. Nunca ouvi na entrevista. Aí eu falei, sim, eu sou de uma igreja. Ele falou, qual igreja que você é? Eu falei, na época não era Desfrutar. Ele falou, não, eu pergunto por isso, porque o pessoal da igreja tem que dar trabalho aqui. Eles vêm na entrevista e falam que tem disponibilidade total de trabalho, flexibilidade. E depois que é contratado, a história muda. Alguns têm muito compromisso sábado, não podem aparecer. Outros não têm que sair mais cedo. E tem dado trabalho aqui. E eu falei, não, mas em relação a isso, eu sou comprometida, tá? Então, assim,
Não faça as coisas com mentira. Não dê o teu jeitinho. Olha a imagem da igreja como tá lá fora. Eu não fui contratada porque eu sou da igreja. Eu nem fiz nada, gente. Eu nem fiz nada. Ai, que triste, gente. É a imagem de Cristo que você carrega. Poxa, porque assim, eu fico pensando, por você ser cristão, por você fazer parte de uma igreja, por você entender e praticar os princípios, era para você se destacar no meio que você tivesse, seja na faculdade, seja no trabalho, seja numa reunião de família. Eu sei que a reunião de família é difícil, mas pede ajuda do Senhor que dá certo. Então, a que ponto nós chegamos para a pessoa ver alguém da igreja como alguém que algo não serve, que vai dificultar o ambiente, que não vai agregar, vai fazer o contrário, vai atrapalhar. vai ser um peso para ele? Que comportamento a gente está tendo? Que princípio que a gente está praticando? Porque a mentira não é um princípio. Se comprometer e depois chegar lá fazer diferente, totalmente ao contrário do que você prometeu. Chegar atrasada, foi o trânsito, morreu não sei quantas pessoas lá na rua. Gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos princípios a ser praticado. Andar com a verdade. É um compromisso? Você tem um compromisso? Não fica até meia-noite, 1h da manhã mexendo no celular, assistindo filme. Você sabe que vai acordar cedo, poxa. Vai dormir. Vai dormir. Vai descansar para outro dia. Agora você quer dormir 2h da manhã e levantar às 6? Pra estar no trabalho às 6h30? Meu Deus. Não dá certo. E como a gente sabe, como as pessoas que têm a própria empresa, elas podem mostrar que elas são de Jesus, tipo, nas atitudes, de que maneira elas podem expressar o nome de Jesus Cristo? É porque assim, a primeira coisa é você trabalhar no correto. Entendeu? Você vai fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, sem passar a perna em ninguém. Cumprir com a sua palavra e com os prazos que você deu. Sim. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, determinadas áreas, ela vai ser, as pessoas em determinadas áreas, elas vão ser, por exemplo, na minha área. O cliente, ele sempre precisa de tudo para ontem, né? Entendeu? E tem hora que eu não consigo entregar para ontem. Tem coisa que demora para amanhã. Entendeu? E aí eu falo para ele, você tem como você mandar agora? Às vezes eu estou atendendo outro cliente, estou fazendo outra coisa, estou mandando, falando, agora eu não consigo. Sim. Mas olha, amanhã cedo, quando você chegar, pode contar que vai estar no seu e-mail. E às vezes eu fico trabalhando até 1, 2 horas da manhã para dar conta da demanda de atender esse cliente dentro daquilo que eu pedi e para que ele chegue no outro dia de manhã e realmente aquilo que ele precisa esteja no e-mail dele. Entendeu? Você não roubando o seu cliente, não entregando menos do que aquilo que lhe é devido, não superfaturando preços. Tem que detalhe também. O primeiro serviço saiu ótimo. Aí o segundo a gente até... Exatamente. E mantendo sempre a qualidade do seu serviço e sempre melhorando a qualidade dos seus serviços. E para quem tem funcionários, você sendo uma pessoa justa. Sim. Você pagando para o seu funcionário aquilo que é justo. Com certeza. Entendeu? Você não atribuindo carga além daquilo que você paga. Porque hoje o que a gente tem muito você tem um funcionário que ele executa 4 funções e ele não recebe bem nem para uma. É tenso, né? Entendeu? É o quê? O escravo que você quer? Dá chicotada também. Então. Então a gente precisa entender que, assim como o funcionário estabelece conosco um acordo e ele precisa cumprir com aquele acordo, nós também precisamos cumprir com aquele acordo. Esse dia eu vi uma história assim muito terrível, que o cara ele estava
atrasou o pagamento dos funcionários, mas nesse período que ele atrasou o pagamento dos funcionários, ele comprou um carro novo. Oxi. Eita. Entendeu? O E dinheiro do aí povo. os funcionários, tipo assim, mano, o cara andando de carro novo, e eu com o aluguel atrasado, e eu com a conta de luz atrasada, porque o funcionário não recebeu. Sim. Entendeu? Indiferente, mas eu não comprei com o dinheiro da empresa, não sei o que, mas o funcionário, você precisa honrar. Porque assim como o funcionário se comprometeu em estar ali todos os dias, em trabalhar, Você fez um compromisso você fez um compromisso com ele. de pagar em tal data e tal data que você tem que pagar. Se você quiser adiantar, tá certo. Agora você atrasar já é demais. Exatamente. Eu tive um patrão uma vez, que ele fazia um monte de besteira. Mas eu já vi ele algumas vezes, alguns dias antes de pagar a gente, ele saindo para ir no banco pegar empréstimo para pagar os funcionários, sabe? Uhum. Porque, tipo, não tinha entrado dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Eu não vou pagar para uns e não pagar para outros. Ia lá e fazia empréstimo para pagar. Não tô dizendo que é o certo, mas assim... Não é, mas tô falando, o que nós estamos falando aqui é de você quanto cristão e patrão, você tem que honrar os teus compromissos. Mesmo que você vá levar um prejuízo para honrar o teu compromisso. Sim. Entendeu? Você tem que dar a sua palavra para atender um cliente, você dar a tua palavra, e ainda que eu, por exemplo, já aconteceu de eu dar um orçamento, e no meio do orçamento acontecer alguma coisa, e eu levar a bica. Mas eu não joguei o orçamento para o cliente, falei, aqui não, porque eu já tinha dado o orçamento para ele. Uhum. Entendeu? Eu precisava de um equipamento e eu achei que o equipamento que eu dava para fazer e não dava. Mas eu falei para ele que eu ia fazer o serviço. Sim. E aí eu tive que alugar o outro equipamento. Sim. E aí esse equipamento ele era mais caro do que o equipamento que eu tinha que ter alugado, o primeiro. Sim. E aí eu fiquei com prejuízo, eu não passei outro valor para ele, porque eu já tinha passado o orçamento. O erro não foi dele. Por quê? Porque o erro não foi do cliente. Então, ainda que você leve prejuízos, você precisa cumprir a tua palavra. Sim. E o atender ao cliente é uma das principais coisas, com educação, respeito. Da melhor maneira. A forma com que você fala com os seus funcionários. Sim. Entendeu? A gente precisa entender que quanto cristão, nós não podemos oprimir ninguém. Exato. Não estou dizendo que você não tenha que dar uma palavra de autoridade, mas palavra de autoridade e opressão é completamente diferente. Sim. Entendeu? Algum tempo atrás eu encontrei com uma moça que trabalhou comigo numa empresa que os patrões eram crentes. E eles não davam testemunho nenhum. E uma das coisas que ela falou pra mim, se for pra ser crente assim, eu prefiro nem ser crente. Prefiro ficar no mundo do jeito que eu tô. Se for pra ser crente assim, eu não sou crente não, porque se faz desse jeito, se fala crente. Exatamente, mas assim, é que eu falei da vitrine, né? Sim. Então, tipo assim, pra essas pessoas, aquilo é o sinônimo de crente. Uhum. Entendeu? Nunca viveu, não conheceu um crente de verdade, não conheceu um crente que ora, que jejua, que é correto, aquele é o modelo de crente. Uhum. Aí chegava lá na sala dos patrões lá, tudo, um logo da igreja, não sei o que, uma foto deles na igreja quanto família. Ai, que triste. Entendeu? E aí, isso só refletia, entendeu? Refletia aquela coisa ruim. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque, exatamente. Ninguém compra roupa feia na vitrine. Não mesmo. Você olha na vitrine assim, você vê uma roupa feia, você só olha, nossa, que roupa feia, e passa direto, ninguém vai comprar isso. Exato. Entendeu? E assim é nós quanto cristãos. Se você não for um cristão verdadeiro e genuíno, entendeu? Um cristão que anda com Cristo, que busca cada dia ser melhor, nós não estamos falando aqui que você tem que ser perfeito, porque só Jesus é perfeito. Uhum. Entendeu? O jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, fala, bom é Deus. Exato. Entendeu? Uhum. Então, mas nós precisamos refletir a imagem de Jesus.
entendeu? Tem erros que, obviamente, nós não podemos cometer. Já pensou um homem, enquanto patrão, cristão, aí assedia uma funcionária? É um erro que não dá para acontecer uma coisa dessa. Não. Entendeu? Por quê? Porque você carrega um nome que é maior que o teu nome. Sim. Entendeu? Uma funcionária que é crente, traindo o marido com o patrão, é uma coisa que não dá para acontecer, porque nós estamos numa vitrine, entendeu? E uma vitrine que não revela a nós. Essa vitrine que você está revela a Cristo. Entendeu? Então tem comportamentos que para um cristão é inaceitável. Entendeu? Esses dois que eu citei, é inaceitável para um cristão. Não teria nem que existir a possibilidade dentro do ser humano. A possibilidade do ser humano. Entendeu? Porque quando a gente fala de cristão, você é transparente. Então, se tem alguma coisa acontecendo, você tá lá no seu trabalho, o seu patrão veio, jogou uma piadinha, aí você viu que aquilo mexeu com você, você tem a responsabilidade de chegar no seu marido e falar, olha, aconteceu XYZ. E lembrando que, se ele deu a piadinha, você aceitou, ou ela, não cortou na hora, não fez cara feia. Gente, tem coisa que com cara feia você corta. Você não precisa... Sim. Mostrando ali uma cara feia que você não gostou. A pessoa ela fica constrangida. A pessoa fica constrangida. Se ela é muito cara de pau, aí você tem que cortar de outro jeito. Você fala, olha, eu não gostei Meu relacionamento com você é estritamente profissional. E apenas. Pronto. Eu não quero piada. Exatamente, estritamente profissional. Estamos aqui para trabalhar. Pronto, cortou. Fez seu trabalho? Ótimo. Acabou. E já era. Entendeu? Então, é uma das coisas que nós precisamos, e você quanto cristão que está aí em casa assistindo esse programa, dê exemplo de Cristo. Se até hoje você tem trabalhado errado, se até hoje você não tem sido cristão no seu trabalho, corrija a sua rota. Por favor. Entendeu? Mostre para todo mundo que, olha, eu reconheci que eu errei, eu tô correndo atrás do prejuízo. Né? Se arrependa, volta atrás e começa a trabalhar direitinho, começa a chegar no horário, faça suas pausas no horário. Se é 15 minutos, é 15 minutos. Sim. Entendeu? Se o almoço é 1 hora, é 1 hora. Entendeu? Quando você sair o meio-dia, quando falta 1 minuto para 1 hora, você já tem que estar na frente do relógio de ponto esperando para bater o dedo. Sim, com certeza. Entendeu? Se você deu a sua palavra que você ia atender aquele cliente, atenda aquele cliente da melhor forma possível. Sim. Até mesmo se você for pedreiro. Que hoje a gentezinha ruim de prazo é pedreiro. Não, vai demorar 10 dias isso aqui. Aí passa 2 meses ele ainda tá lá no serviço. Entendeu? Então, em nome de Jesus, honre com a palavra que você deu. A sua palavra ela tem que ter peso. Entendeu? Porque a palavra nos ensina, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Entendeu? A palavra do crente não tem curva, ela é uma só. É isso mesmo, é verdade. E também não tem meias verdade. É sim, sim, não, não, como o Fauneiro acabou de falar. Tem essa de falar aqui. Não existe. Isso é coisa de criança. Prometer as coisas cruzando o dedo é coisa de criança. Não, mas os funcionários, o ser humano hoje em dia tem um comportamento muito infantil, gente, nas empresas. Não só nas empresas, né? Mas na vida toda. Uma pessoa um adulto de quase 30 anos tem a maturidade emocional de uma criança, um adolescente de 15 anos. Sim. Já conversei com várias pessoas que era assim. De você olhar e falar assim, pô, mas você não era da época de tal? Por que tá agindo como se estivesse na minha época? Não tem gente que é assim, porque as pessoas elas são atrasadas naquilo que é a vida. Tem gente que, tá casado com filho, que se comporta como adolescente quando se encontra com as outras pessoas, fica de tititi, gente. Eu tenho uma raiva disso, porque não fala as coisas. Às vezes pode ser até não ser nada demais, mas só o fato de fazer tititi você já incomoda, porque se não é nada demais, por que não fala pra todo mundo ouvir? Chama a pessoa pra conversar. Exato. Exato. E se não é nada demais, não precisa fazer essa cena de mistério
Porque é feio. Uma pessoa que às vezes é machucada da vida pega e pensa que, pô, mas tá falando de mal de mim. Ou a pessoa acabou de chegar no emprego e fica assim, meu Deus do céu, o que faz Eu agora? gostaria de falar disso também, porque assim, as empresas tá passando uma creche. Então, Meu assim, Deus, eu tava conversando retrocedeu de com nível. um cara que ele tem um restaurante, né? E ele falou, Alana, o meu maior trabalho como é que fala? Não é remediar, mas cuidar das brigas por nada, Mediando as sabe? pessoas. Intermediando conflitos. Ah, eu não vou tirar o lixo porque fulano não tirou na hora dele. Oxi, A louça tava pra mas lavar, eles mas ficam era bem ali que junto à fulano. barata? Eu fico, gente, mas, meu Deus. Oxi, Vou chamar minha mãe para aqui para resolver trabalho. Entendeu? Então, dentro daquilo que a Sara falou, e é uma coisa que acontece muito, né? Um ficar falando do outro. Nós, quanto cristão, você vê que uma pessoa chega e tem que falar, fulano, olha aqui, você tem alguma coisa contra mim? você que fala, mano. Não, porque eu vi você falando com a fulana ali, nós dois somos pessoas maduras, nós resolvemos. Adultos, graças Nós a Deus, somos né? adultos, né? Diálogo. Então a gente tem, se você tem alguma coisa, se eu fiz alguma coisa que você me gostou, Me me perdoa. conta pra eu ter oportunidade de te pedir perdão e a gente começar do zero, Exato. entendeu? Vamos fazer um ambiente bom, né? Exatamente. Ninguém Entendeu? merece trabalhar com coisa pesada no meio. Nossa, eu já trabalhei em lugar que tinha era assim, ó, tinha 4 homens. Nós 4, mano, era parceirão, sabe? E 6 mulheres, meu, era um arranca-rabo entre aquelas mulheres. Falando de beleza, é um ambiente mais difícil de trabalhar. Eu sempre meu, tive problema com mulher por causa disso. Eu sempre fui muito Aí direta. quando chegava a outra, eram umas briga besta, né? Ah, porque a outra não enrolou o absorvente na hora de jogar no lixo, não sei o quê. Falei, mas por que você tá revirando o lixo? Porque Uma vez eu você não perguntei pra menina, por que você tá revirando o lixo? Não, é que quando a gente abre, a gente olha. Eu falei, eu não olho pro lixo, eu só jogo lá e pronto. Entendeu? Agora, o jeito que o outro tá mexendo no lixo é complicado. Gente, que agonia. Entendeu? Mas era um negócio assim, devia ter chegado e falar, fulano, ó lá, eu vi e tal. Faz assim, 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 Faz sim, assim né, cara? e tal. Porque, né, não é desconfortável ficar olhando. Então. Exatamente. Não, às vezes as pessoas fazem assim por causa disso. Pô, olha, se você fazer assim, não sei se alguém te ensinou, mas faz assim, é melhor, fica mais agradável, não sobe cheiro. Sim. Quando se trata de uma questão de higiene, você tem que entender que nem todo mundo recebeu o mesmo ensinamento que você, a mesma educação que você. Às vezes a pessoa não tem um pai e uma mãe para orientar, não foi orientada. Então, chega de canto com ela e conversa, mas não fica espalhando pro ambiente todo, explanando. Uma tinha mais de 30 e a outra 18. Então tem que ensinar, né? A mais velha que tá aí chamando a atenção. A mais velha poderia chamar a outra e conversar e falar, olha, é feio por tal e tal coisa. Sim. Quando você faz assim, é mais bonito, fica Isso. melhor, até pra tirar o lixo, até melhor que não, se cair, pelo menos vai estar emboladinho, não vai cair na sua mão. Exatamente. Sim. Mas fica, tipo, ficar fazendo um show por causa disso, gente. Aí a pessoa fez isso pra me provocar. Ah, é, com certeza. Ela parou o trabalho dela só pra ir lá te Por provocar. favor, eu vou deixar assim só por causa que você quer. Pra irritar a pessoa, porque eu gosto Aí de ver começa uma briga, a pessoa realmente passa a fazer pra provocar. Aí pronto. a gente vê o trabalho de Satanás nessas brincadeiras, né? Ah, não tem nada demais, mas tem. A gente fica falando isso, mas tem. É nas pequenas coisas que Satanás ele se apropria para poder causar divisão no meio, para tirar a comunicação, para quebrar o ambiente que é agradável, o ambiente que é bom. É nas pequenas coisas, ele só precisa de um pouquinho para poder pegar e fazer a festa dele. Mas nas nossas vidas ele não tem essa porção, ele não tem esse espaço, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, seja um exemplo. Quando a palavra de Deus fala assim, sejam irrepreensíveis, é em todos os momentos, é em todas as áreas, é em toda a sua vida. Porque o ser irrepreensível é para você olhar para você, sabe? O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro da tua vida. Então, dentro do teu ser, o Espírito Santo ele precisa ter a liberdade. Hã? É, irrepreensível, você nunca viu? Eu sei o que é. Não, irrepreensível. Ah, eu ia explicar, calma. De pegar e falar pra você, olha, não faz dessa maneira. Olha,
Não tem nada pra pegar e te encher o saco, te repreender ou te corrigir. Às vezes tem gente que usa coisa pra encher o saco, não é? Tem gente que usa. Mas assim, seja uma pessoa que não tenha motivos pra ninguém vir falar pra você. Entende? Olha pra você, se examina antes. Olha pra dentro do teu coração, olha pra dentro do teu ser e se ajeita. Porque tem o próprio Espírito Santo pra te ensinar, pra te incentivar, pra te mostrar como você faz, a forma de falar, como se reportar às pessoas, como se portar diante das pessoas, as atitudes, a forma de sentar, a forma de falar. Porque para Satanás ele precisa só de uma coisinha para poder colocar intriga no meio dos ambientes que a gente vive. Então, faça da maneira correta, faça da maneira que o Espírito Santo de Deus ele tem para sua vida. Se retire para ter um tempo com o Senhor. Ai, mas eu tô no meio do trabalho. Vai no banheiro 5 minutos, você pega, ora, apresenta o teu dia diante da presença do Senhor. Unge o teu local de trabalho. Se você trabalha numa cozinha, chegar mais cedo. Exato, chega mais cedo para fazer isso, se precisar. Ai, tem uma situação, aconteceu que tem um mover estranho no meio do ambiente, aconteceu no meio do dia. Pô, tira 5 minutinhos, vai lá e repreende a ação de Satanás. Porque muitas vezes Satanás ele usa pessoas para poder tocar nas nossas vidas, usa pessoas para transformar um ambiente, para que fique um ambiente pesado, para que a gente não se desenvolva. Então, faça aquilo que é o teu papel de cristão. Se relacione com o teu pai, cara. É simples, chama Jesus e tá tudo certo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Próximo sábado nós estamos aqui novamente. E é isso, tchau, tchau, beijinho.